Bom dia. Oh, que bom dia animado. Bom, muito feliz de estar aqui mais um domingo junto com vocês. Normalmente não encontro a maioria, né? Fico lá em cima no farol, mas é um prazer de compartilhar a palavra aqui mais uma vez. Eu tenho certeza que Deus quer falar muito aos nossos corações. Você pode ter certeza que Ele falou muito ao meu coração durante toda essa semana. Então, espero que isso abençoe o seu coração também. Bom, para a gente começar, eu gostaria de começar com uma pergunta. Eu gostaria que você pensasse, não de forma rasa, um pouco mais profundo, quem que é a pessoa que você mais admira? Talvez quando a gente pensa numa pessoa que a gente gosta ou algo assim, a gente pensa em alguém que a gente quer ser e tudo, mas quando a gente vai um pouco mais profundo, uma pessoa que você admira muito, uma pessoa que você fala, nossa, essa pessoa fez isso por mim, ou viveu dessa forma, ou transformou isso, ou alguma coisa que ela te deu, algum favor que ela fez, ou algo nesse sentido. Muitas vezes a gente admira pessoas por vários motivos diferentes. Eu tenho certeza que você tem o seu para admirar a pessoa que você mais admira. Bom, para mim, uma das pessoas que eu mais admirei, mais gostei assim de estar junto enquanto ele estava vivo, é meu avô. Meu avô, esse é ele. A qualidade não está a melhor da foto, mas meu avô chamava Paulo. Ele faleceu há alguns anos já. E sempre admirei muito ele. Ele era escritor, poeta, extremamente romântico. Tem um livro de cartas e poesias que fez para minha avó. E era advogado também. Inclusive, mesmo depois de falecer, me ajudou a conquistar minha noiva, a Sani, com os poemas dele. E não é brincadeira, aconteceu mesmo. Ele sempre foi muito bem-humorado. Ele uma vez fez uma cirurgia no coração dele e ele ficava falando para mim, quando eu era bem novo, que lutou com um leão e fez aquela cicatriz grande no coração. E eu falava, para de mentir, nada a ver. E ele, não, é sério, eu lutei. Ele nunca desmentiu isso. Ele morreu falando que lutou com um leão quando era novo. Enfim, sempre aproveitei muito a companhia dele, sempre foi uma pessoa que eu amei. Mas ele marcou muito a vida de muitas pessoas, não só pelo que ele fez na minha vida, mas até hoje, quando eu encontro pessoas que conhecem ele, essas pessoas sempre me lembram de várias características marcantes dele. Mas uma dessas características me chama muita atenção. Uma dessas características que todo mundo fala o tempo todo, e que até pessoas que não gostavam muito dele falavam, nossa, isso eu não posso falar nada dele, que é a integridade. Bom, meu avô, ele teve vários problemas durante a vida dele, assim, teve problemas com álcool quando era mais novo, no começo do casamento, mas depois que ele encontrou Jesus, a característica da integridade sempre foi algo que foi muito grande e que todo mundo sempre reconheceu de maneira gigante. E a integridade é uma palavra que, às vezes, é um pouco difícil para alguns, ou às vezes você não tem dificuldade com isso, ou às vezes você nunca pensou nisso. É sobre isso que eu quero falar hoje, integridade, é o tema da nossa palavra de hoje. E eu vou pregar um pouco ao seu coração e muito ao meu coração também. Eu quero deixar claro que eu não tenho capacidade nenhuma de estar falando, que eu não sou expert nisso nem nada, mas eu creio que a palavra de Deus pode falar um pouco conosco nessa manhã, e eu espero mesmo que a gente saia daqui hoje entendendo um pouco mais o que é integridade, como que eu pego isso, como que eu mantenho isso, ou talvez, pode ser no seu caso, como que eu recupero a minha integridade. Bom, durante a pregação eu quero construir esses significados e o significado da palavra integridade. E falando em construir, para a gente começar bem, colocando o primeiro tijolo, eu quero trazer aqui e apropriar de um termo da engenharia, integridade estrutural. Se você não sabe o que é integridade estrutural, a integridade estrutural é a capacidade de uma estrutura suportar a carga pretendida sem falhar devido à deformação ou à fadiga. Bom, quando um engenheiro, um arquiteto planeja uma estrutura, eles
planejam para que ela tenha total capacidade de não falhar quando todo o peso que for calculado estiver em cima dela. E quando essa integridade estrutural é comprometida, toda a estrutura é afetada. Quando uma parte tem a sua integridade estrutural comprometida, toda a estrutura à sua volta. As consequências nunca são isoladas, não tem jeito. Afeta a estrutura inteira, a construção inteira. E é interessante que, eu imagino que você saiba onde que eu estou indo aqui. O mesmo é verdade na minha e na sua vida. Quando nós falhamos na nossa integridade pessoal, quando nós falhamos com a nossa integridade, com as pessoas à nossa volta, toda a estrutura de pessoas à nossa volta é afetada. Por exemplo, na sua família, talvez você viu o seu pai falhar com a integridade dele e isso afetou a sua vida de formas gigantescas e às vezes te afeta até hoje. Ou na escola, se você é professor, trabalha com a escola, quando você vê, você tem um aluno sensacional na sua turma, tira 10 em todas as provas e do nada começa a dar tudo errado, ir mal em todas as provas, o que você pensa que está falhando? Qual que é o problema? É em casa. Alguma coisa, a primeira coisa que vem na sua cabeça para você investigar, tem alguma coisa em casa acontecendo. Porque se tem um problema na família, uma integridade na família está falhando, está sendo pesado demais, afeta as pessoas em volta. Às vezes, o seu casamento, você teve crises no casamento, mas não por causa do casamento, mas por causa de algo que seus filhos fizeram, por causa de algo que seu irmão fez. Ou empresas e milhares de trabalhadores ficam sem um emprego, sem salário e comprometem toda a questão da sua família por causa de uma falha de um dono de uma empresa que falhou na sua decisão, na sua integridade. O ponto é, a carga sempre é transferida. Nunca é isolado. E no contrário também, se você acerta e cumpre aquilo que você deve fazer e é íntegro, isso também afeta as pessoas de maneira positiva. E é por isso que eu quero falar de integridade hoje, porque isso é muito importante. Isso nunca é uma escolha, é uma escolha só sua, mas nunca afeta só você. Afeta todos à sua volta. E olha, a gente sabe que integridade é algo muito importante, mas é interessante a gente refletir que a integridade é uma expectativa universal. Mesmo aqueles que não são íntegros esperam integridade das outras pessoas. É uma expectativa de todos. Mesmo que se você não sentou e conversou sobre o que você vai fazer, quais são os acordos, você espera o mínimo, você espera integridade. Seja de um relacionamento, seja de um acordo, seja de qualquer relação que você tem. Você espera integridade. Você espera a integridade de sua mãe, você espera a integridade do seu pai, você espera a integridade do seu chefe, você espera a integridade do seu marido, da sua esposa. A gente espera isso dos outros. Até ladrões não esperam ser roubados. Até ladrões, quando são roubados, são surpreendidos. Maridos ou esposas infiéis, se são traídos, ficam indignados também. Mesmo que você não seja íntegro, você espera integridade. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está na faculdade e você está fazendo uma prova e você colou nessa prova para ir bem. E você colou todas. E você tinha certeza que você ia acertar tudo. Mas quando você pega a nota, você tirou 90% ali. E aí, quando você está conferindo, você fala, poxa, mas eu colei todas, eu tenho certeza que eu acertei todas. E você está conferindo, você fala, poxa, o professor errou essa aqui. Ele marcou errado. O que você vai fazer? Na hora, professor, errou. Por favor, não, corrige aqui. Está louco? Você vai errar, vai fazer isso? Não, não é certo isso não. Sendo que você errou tudo. Sendo que você colou tudo. A gente espera integridade, mesmo que a gente não seja íntegro. E por quê? A integridade é muito importante para nós. É algo valioso. Mas não é só isso. Não é só que é algo valioso para a gente. A gente espera ser reconhecido como alguém íntegro. A gente espera que os outros nos enxerguem como pessoas íntegras. Todos queremos ser reconhecidos como alguém íntegros, mesmo que você não seja íntegro. Você quer ver? Vou fazer uma pergunta e eu imagino que a resposta de vários seja sim. Você já mentiu, não é essa a pergunta, é essa de todos, você já mentiu tentando convencer alguém que você era confiável? Por exemplo, talvez te levar de volta para a faculdade de novo.
Mais novo ainda, quando você estava começando a poder sair de casa, e sua mãe coloca um horário para você chegar em casa, seu pai coloca um horário para você chegar em casa. E quando você chega, eles estão dormindo. E aí, quando você olha, você fala, poxa, cheguei mais tarde do horário, mas eles estão dormindo, não vão vir. No outro dia te perguntam, você chegou no horário? Eu posso confiar em você? Se chegou no horário, você fala, claro que eu cheguei. Claro que eu cheguei no horário. Talvez você fez isso também, contando uma fofoca, e a pessoa descobriu que você contou a fofoca, e ela te pergunta, você contou? Não, você pode confiar em mim, não contei não, de jeito nenhum. A realidade é que, às vezes, a gente faz coisas desse tipo. Colocando em outras palavras, você já comprometeu a sua integridade para proteger a sua reputação como pessoa íntegra. Eu dei 2 exemplos bobos, mas talvez você pense em coisas mais importantes, no trabalho, com a sua família, com a sua esposa ou marido. Você já comprometeu a sua integridade para proteger a sua reputação de pessoa íntegra. E, olha, todos nós temos essa tentação, todos nós temos. E a realidade é que, talvez, se você responder essa pergunta de maneira honesta, você pode perceber que, em alguns momentos, nós preferimos ser maus do que parecer maus. Nós preferimos ser maus, de fato, comprometer nossa integridade, do que parecer maus. E a gente age assim porque a gente quer se dar bem. Nós queremos nos dar bem no mundo. A gente quer vantagem para a gente. Por isso que a gente mente, engana, conta metade da verdade. Mas a realidade é exatamente o contrário. A integridade, gente, ela é essencial para a felicidade e para a completude nos nossos relacionamentos. Não tem como ter um relacionamento feliz e completo de verdade sem integridade. Não tem como. Imagina só 2 partes de uma máquina e que elas foram criadas uma para a outra. E elas vão rodar junto ali, e elas foram feitas exatamente para encaixar perfeitamente. Mas se você não colocar óleo, não lubrificar essas partes, elas vão gerar atrito e podem até quebrar essa máquina. Se a gente não tomar cuidado, o tempo ele vai gerar atrito. E a integridade é esse óleo, esse lubrificante que nos ajuda a lidar com isso. Você pode ser perfeito, você pode ter todas as características que encaixam perfeitamente com aquela pessoa dos seus sonhos no seu casamento. Mas se não tem óleo, se não tem integridade, vai criar atrito. Porque a proximidade, ela cria a possibilidade de atrito, que aumenta a demanda por integridade. Quanto maior for a proximidade, quanto maior for a intimidade, mais é necessário integridade. Mais é necessário integridade. E olha, é fácil a gente, se apaixonar, por exemplo. É fácil a gente conquistar as coisas, mas você manter um relacionamento, um casamento de anos com alguém, isso precisa de integridade. É fácil você passar numa faculdade e formar colando em todas as provas, ainda mais nos dias de hoje que faculdades só querem dinheiro. É muito fácil, mas você se tornar um profissional bom é necessário integridade. No trabalho, às vezes é fácil você conseguir uma promoção pelo jeito que você consegue manipular as coisas, mas você trabalhar bem e fazer o melhor para a glória de Deus, é necessário integridade. Porque, olha só, gente, quando a gente vê as coisas na nossa vida, é fácil a gente falar, poxa, eu quero emagrecer, eu vou para a academia, eu vou fazer uma dieta. Quando você quer melhorar em alguma coisa, eu vou fazer algo para procurar, e a gente tem 1 milhão de opções, várias opções para lidar com as nossas questões. Mas quando a gente olha para a integridade, parece que a gente está sozinho. Parece que quem que quer me ajudar a ser mais íntegro? Quem que tem a disponibilidade, a paciência para me ajudar a ser mais íntegro? É difícil, né? Para onde que eu corro com isso? E a realidade é que a pressão externa para abrir mão da nossa integridade é gigantesca. É muito grande. Talvez no seu trabalho você só consiga avançar se você deixar a sua integridade de lado. Só consiga conquistar suas coisas se você deixa a sua integridade de lado. Talvez você só consiga conquistar aquela pessoa se você esconder algumas coisas dela, porque você sabe que ela nunca te aceitaria. A pressão externa é muito grande, mas a realidade é que a pressão interna para abrir mão da nossa integridade é maior ainda. A gente quer fugir da vergonha, a gente quer fugir das nossas falhas, nós queremos fugir de nós mesmos.
E é por isso que hoje eu quero falar de integridade, e por isso que o tema e o nome da série, da pregação de hoje, é Fragmentados. Porque muitas vezes, por causa dessa pressão interna, de deixar a nossa integridade de lado, nós acabamos nos tornando pessoas fragmentadas, que olham para uma situação de um jeito, que agem de um jeito, que mostram só um lado seu. Para outra situação, agem de outro jeito e mostram só um outro lado seu. Fragmentados dependendo de como que você quer ser enxergado. Então, quando a gente está falando de integridade, é difícil. Parece que está tudo contra a gente. Pressão interna, externa e tudo. E parece que ninguém pode te ajudar. Então, boa sorte. Deus te abençoe. Se você quiser ali, tem o pessoal de amarelo para te dar um presente. Parece que é assim, né? Tchau. Mas a realidade não. A palavra de Deus, tudo isso que a gente está falando não é nenhuma coisa só de crente, é de pessoas, no geral. Mas a palavra de Deus, ela nos é um guia que nos ajuda muito a caminhar cada vez mais perto de Deus. E o caminho para mais perto de Jesus é a integridade. Bom, eu quero que você, que a gente caminhe um pouco hoje, num dos versículos do dia, em Provérbios 11, 3. Eu vou colocar aqui no telão, em uma versão um pouquinho diferente da que a gente usa. Normalmente aqui na igreja a gente usa a NVI. Eu vou colocar na Almeida Revista Atualizada, porque eu acho que expressa um pouco melhor do que esse verso quer dizer no seu original. Bom, vamos ler. A integridade dos retos os guia. Provérbios, ele fala muito, tem vários ensinamentos para as nossas vidas. E Salomão, escrevendo isso, ele traz a integridade dos retos os guia. Gente, o que Salomão está falando aqui é que os retos, aqueles que são pessoas compromissadas com isso, a integridade é a sua estrela norte, aquilo que guia, aquilo que eu penso antes de fazer todas as minhas ações, aquilo que vai ser a minha prioridade em qualquer decisão minha, é a integridade. A integridade, antes de fazer qualquer coisa, a integridade está como prioridade. Falar a verdade, glorificar a Deus com as minhas ações, ser íntegro é a prioridade. E eu quero já te fazer uma pergunta desconfortável pensando nisso. Já jogar isso para você. Se a integridade dos retos os guia, eu quero te perguntar o que te guia? O que te guia? É a sua integridade? Ou às vezes é um prazer, a sua boa imagem, poder, dinheiro, aceitação? O que te guia? O que define as suas decisões e as suas escolhas em tudo que você vai fazer? Porque, gente, eu sei que a maioria aqui, todo mundo vai falar, poxa, eu espero que a minha integridade me guie. E eu acho que sim. Mas a realidade é que nós não sabemos se a integridade nos guia até que manter a integridade nos custe algo. Não tem como saber se a integridade é seu guia, é sua estrela norte, aquilo que vai definir tudo que você faz, até que a sua integridade, manter essa integridade, te custe alguma coisa de valor para você. Porque é muito importante a gente pensar nisso. Assim, é como se a gente estivesse pensando, poxa, não é nenhuma prova, né? É um pop quiz, assim. É um teste rápido. Para você saber, e você só vai descobrir se a integridade te guia se você for testado nela. A gente olhando assim é fácil falar, poxa, eu acho que minha integridade me guia, assim. Mas quando você é testado, quando aparece uma situação que te custa alguma coisa, aí que você descobre. E meu desejo é que você seja testado na sua integridade. E que você passe. E que você veja que a sua integridade, de fato, é um guia. Mas só tem como saber quando a gente é testado. E, por um outro lado, é interessante a gente pensar nisso também, porque nós só podemos julgar as pessoas se a gente já passou por isso também, né? É complicado a gente falar, nossa, eu nunca faria isso, sentado na nossa cadeira, olhando uma situação de que outra pessoa que errou. Não julgue. Só tem como saber sendo testado. A gente pode se preparar. A gente pode ir exercitando esse músculo da integridade. Mas não tem como saber. Só quando nós somos testados. Então eu quero te perguntar, o que te guia de verdade? Qual que é o seu guia? Qual que é o que define? Porque, olha, quando eu escolhi essa versão, porque é a versão que fala a integridade dos retos. E a palavra no hebraico aqui traz literalmente essa conotação de reto, de postura reta. Daqueles que
ficam retos e olham lá na frente. Diferente do outro, da comparação que a gente vai ver depois, mas daqueles que olham para baixo, que estão curvados, que veem o agora e não o futuro, que conseguem enxergar só o uau e não, opa, isso pode prejudicar minha integridade, isso pode prejudicar minha família. Os retos são aqueles que olham para o depois, para o futuro, porque sabem que o futuro vale muito mais a pena do que o agora. É muito melhor olhar lá na frente do que só no meu prazer agora. A realidade, gente, é que a sua postura influencia o seu futuro. Se você está reto, olhando o futuro, ou se você está curvado, olhando o agora. O que te guia? Eu tenho uma dica para você. Se a sua primeira reação, se naquele momento de estresse, naquele momento de pressão, se sua primeira reação a uma situação difícil é mentir, é dar desculpas, é esconder, é contar uma meia-verdade, é ficar na defensiva, é culpar os outros. Se naquele momento a sua primeira reação é alguma dessas ou algo parecido, isso já nos indica que a integridade não é o nosso guia. Na realidade, você pode até se analisar do que é o seu guia. Por que você mentiu? Por que você escondeu? Por que você fez isso? O que está te guiando? E eu ainda nem estou falando para você mudar nada, para você só mudar as suas ações ou algo nesse sentido. Eu só gostaria que todos nós fizéssemos essa pergunta. Se eu sou rápido para abandonar a minha integridade, se naquele momento, ou com alguém específico, eu sou rápido para abandonar a minha integridade, o que de fato está me guiando? O que de fato está me guiando? Porque eu quero que nessa manhã você analise seu coração e perceba, e olhe para dentro, que dependendo da resposta dessa pergunta, talvez você possa falar, poxa, eu quero mudar. Ou você ficar com vergonha e falar, eu preciso mudar. Porque dependendo da nossa resposta para essa pergunta, a realidade é que às vezes a gente está mais preocupado em se parecer bom do que ser bom de verdade. E você só descobre isso analisando as suas ações sob pressão. Pô, difícil, né? Cadê a parte boa? Jesus, céu. Dói, é ruim olhar para dentro, né? É ruim. Mas sério, o que você acha desse tipo de pessoa que só está preocupado em parecer bom? O que você acha desse tipo de pessoa que está mais preocupado em parecer do que ser? A gente não quer se relacionar com esse tipo de pessoa. A gente não quer ser esse tipo de pessoa, mas quantas vezes nós cometemos ações que nos fazem ser assim? E do contrário, no outro lado da moeda, o que você acha desse tipo de pessoa que erra, que assume e que resolve, que limpa? A gente quer ser assim. A gente quer olhar e ser assim, porque os nossos heróis são assim. As pessoas que nós admiramos são assim. As pessoas das histórias de quadrinhos, de histórias de romance, que nós queremos ser iguais, são assim. Os heróis são assim. Eu erro, eu assumo, eu resolvo, eu limpo o que eu fiz. Diferente da pessoa que só quer aparecer boa. Gente, isso é muito importante para o nosso coração. A saúde dos nossos relacionamentos, isso é importante, não está fundamentada na sua infabilidade, mas sim na sua integridade. O respeito que você tem dos seus filhos não está fundamentado na sua infabilidade, no que você consegue não errar. Está tudo bem errar. Está tudo bem não conseguir fazer tudo certo. O que não está tudo bem é mentir, é esconder, é mudar a realidade. A saúde dos seus relacionamentos, o respeito das pessoas à sua volta, está fundamentado na sua integridade e não na sua infabilidade. Se você está sendo guiado por sua integridade, aí sim a gente tem respeito e aí sim a gente está saudável no que a gente faz.
Continuando aqui o verso de Provérbios, a integridade dos retos os guias, mas aos pérfidos a sua mesma falsidade os destrói. Essa palavra pérfidos aqui, no hebraico, ela significa literalmente aquele que engana, aquele que esconde. Como se tem uma coisa ali, opa, deixa eu jogar um cobertor aqui por cima para você não ver o que está acontecendo. Aquele que esconde, diferente do reto, que olha para o futuro, que assume, aquele que esconde o que faz, a falsidade desse o destrói. Eventualmente, aparece. Como é que é? A mentira tem perna curta, né? Eventualmente, aparece. Destrói. Porque eles não ficaram retos. Porque eles não ficaram retos. Ficaram curvados, pensando no agora. Eles não se ajeitaram, eles não olharam lá para frente. Olharam para o agora. E, bom, analisando esse versículo, vamos chegar junto aqui numa definição de integridade. Pensando no sábio que fica reto, que faz o que tem que ser feito, ou naquele que esconde, porque não quer fazer. Definição de integridade aqui para a gente é fazer o que tem que fazer, mesmo que te custe. Fazer o que tem que ser feito, mesmo que te custe. Mesmo que te custe caro, mesmo que te custe muito, mesmo que te custe. Fazer o que tem que fazer, mesmo que te custe. E posso falar aqui, gente, estão combinados? Vamos ser íntegros? Vamos fazer o que a gente tem que fazer? Saindo daqui, tudo certo. Vamos fazer junto isso? Todo mundo quer, claro, a gente quer. Mas o que nos impede de fazer isso? O que nos impede de fazer o que tem que ser feito, na hora que tem que ser feito, mesmo que nos custe algo? Nossas vontades, nossos desejos. E como eu quero chamar hoje aqui, nossos apetites. Nossos apetites. Por que eu trouxe esse nome? Porque apetite a gente pensa talvez em uma ou duas coisas, em comida e talvez em sexo. Nossa vontade, nosso desejo, mas nossos apetites, gente, são tudo aquilo que a gente quer fazer, tudo aquilo que nos impulsa, tudo aquilo que nos dá vontade, qualquer coisa. Nossos apetites. E eu quero usar esse termo aqui hoje. E a realidade é que nossos apetites, eles representam uma ameaça constante à nossa integridade. A gente tem que dizer não para um para dizer sim para outro. Ou a gente fala não para a nossa integridade, sim para as nossas vontades, nossos apetites. Ou a gente fala sim para a nossa integridade, não para os nossos apetites. Não tem como. Eu coloquei aqui alguns exemplos de apetite que são comuns, você pode pensar no seu. Aceitação, intimidade, inclusão, respeito, reconhecimento, fama, progresso, prazer, qualidade de vida. Ser invejado, às vezes a gente não admite, mas tem pessoas que gostam de ser invejadas e que querem mostrar de tudo para serem invejados. Bens materiais, mais bens materiais, bens materiais novos também. Responsabilidades, conquistas, vencer. Vários apetites que a gente tem. E, para deixar claro, tudo isso, esses apetites, essas coisas são criadas por Deus, nossas vontades são criadas por Deus, mas eles são distorcidos pelo pecado. É aí que está o problema. É colocar isso como nosso guia. Diferente do reto, que a integridade o guia. O pérfido, aquele que esconde, deixa os seus apetites o guiar. A gente tem que escolher entre os dois, ou a nossa integridade, ou os nossos apetites. E para ilustrar o que eu estou falando sobre esses apetites, eu quero que a gente veja uma história, de maneira rápida, do Antigo Testamento, que eu acho que exemplifica muito bem essa questão dos apetites, de deixar que as nossas vontades tomem conta do nosso coração. Essa história está em Gênesis 25, se você quiser abrir, e é a história de Esaú e Jacó. Talvez muitos conheçam aqui, eram dois irmãos, eles são netos de Abraão, e é uma história que representa muito quando a gente está falando de integridade, de apetite, de olhar para o futuro ou de olhar para agora. Algo para a gente ter claro, assim, que é muito importante nessa história é o direito de primogenitura. O que é isso? Só para exemplificar aqui para vocês. Direito de primogenitura, naquela época, era o direito que o filho mais velho tinha, por cima de todos os filhos, de quando o pai morresse, ele ia ter vários benefícios ali.
Então, alguns benefícios eram os bens do pai, ficavam com ele. A autoridade jurídica na família, isso era muito importante. Então, se o pai morresse e tivesse algum problema, o filho mais velho definia, isso era algo muito caro para aquelas pessoas. E até mesmo eles acreditavam que Deus abençoava, tinha uma bênção especial sobre o filho mais velho. Vamos para a história, para a gente entender. Vou ler no capítulo 25, 27 ao 34 só. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac, o pai deles, preferia Esaú porque gostava de comer das suas caças. Rebeca, a mãe, preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí, estou faminto. E Esaú, gente, ele era o mais velho. Talvez você consiga imaginar aqui, não sei se você tem irmãos mais novos ou mais velhos, mas quando o irmão mais novo vê que tem a possibilidade de ficar no controle de uma situação, então você quer um ensopado, né? O que você pode fazer para me dar isso aí? Para eu te dar isso aqui? Talvez na sua realidade, então você não quer que a mamãe saiba a hora que você chegou. Não quer. O que você está disposto a negociar? É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. E versículo 31. Respondeu-lhe Jacó: venda-me o seu direito de filho mais velho. Você está com fome, né? E esse direito seu aí? Muito me interessa. E ele fazendo a comidinha ali. Olha que interessante. Disse Esaú: estou quase morrendo. Olha que dramático. O cara chegou, estava caçando, ele veio. E ele começa a criar uma narrativa. Ele cria essa narrativa. E ele olha para o agora só. Eu estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Se eu pudesse adicionar uma palavrinha aqui, de que me vale esse direito agora? Agora. E Jacó, nada. Papai vai morrer muitos anos, relaxa. Você quer a sopinha, né? E continua. Jacó, porém, insistiu: jure primeiro, você promete? Certeza? Então ele fez um juramento, que naquela época valia muita coisa, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. A gente olha isso e fala: que loucura, né? Algo que era tão importante naquela época, esse cara que vendeu isso, estúpido, não está dentro de si, que burro. E quantas vezes, às vezes na sua vida, a sua mãe, um amigo, falou: não é possível que você está fazendo isso. Não é possível que você está trocando isso por isso. Não é possível que você está trocando a sua família por um caso. Não é possível que você está trocando a sua integridade, a sua consciência por um dinheiro a mais no fim do mês. Em algum momento da nossa história, alguém olhou e falou: não é possível. Então, Jacó serviu a Esaú com pão, não estava nem combinado, colocou um pão a mais, que é importante, ensopado de lentilhas. Ele comeu, bebeu, levantou-se e se foi. Ele comeu, bebeu e acabou. O prato de lentilhas acabou. E o seu direito também. Seu futuro acabou. Ele vendeu por um prato de lentilhas. Quem faria isso? O que faz alguém fazer isso? A resposta é um apetite, uma vontade, um desejo. Um apetite que brilha muito os seus olhos. E esse último versículo é muito importante. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Desprezou. Não ligou. É importante? Nem é importante para mim. E a gente decide que o que a gente abriu mão não era nada demais. E a gente começa a criar uma narrativa e fala: eu sei que todo mundo me falou, eu sei que todo mundo me avisou, mas não tem nada a ver, não. Eu estou em paz.
está tudo bem. A gente cria uma narrativa. Ele fala, eu estou morrendo, me dá um prato, por favor. A gente fala, eu não tinha escolha, eu precisava daquele trabalho, eu perderia o meu trabalho. O que eu poderia ter feito? Ela ia terminar comigo. Não tem como eu contar a minha história inteira. Não tem como ele saber de tudo. E a gente acredita nisso. Eu não tinha escolha. Não tinha como fazer diferente. Nós criamos essa narrativa e acreditamos nela. Então, a gente começa a viver essa mentira dessa narrativa. A gente começa a viver essa mentira. E nós ficamos presos nessa mentira. Porque nós nunca mais, a partir do momento que a gente começa a viver a mentira, e nunca mais expõe a verdade, a gente nunca mais consegue viver como nós mesmos. Você começa a viver como uma mentira, que você gostaria que tivesse acontecido. E você vive manco, fragmentado, para sempre. A realidade é que você não consegue ser você mesmo se você está mentindo para você mesmo. Você não consegue se entregar por inteiro se você está mentindo com você mesmo, para você mesmo. Você não consegue lidar com você mesmo se você está mentindo para você mesmo. E, gente, a continuação dessa história de Esaú e Jacó é difícil. Essa treta entre os dois gerou não um problema só entre os dois, mas se você conhece o resto, gerou um legado de confusão na família deles. E mais para frente da vida deles, todo mundo que estava envolvido, as esposas, os irmãos, os filhos, todo mundo envolvido estava brigado um com o outro. Porque a escolha de abrir mão, de olhar para o agora em vez do futuro, tomou o futuro dele. Tomou o futuro dele. Porque nossos apetites, eles competem com a nossa integridade. E não só isso, nossos apetites competem pelo nosso futuro. Em algum nível, gente, todos nós lidamos com isso todos os dias. Seja numa mentirinha pequena, seja numa coisa simples. Eu saí de casa, atrasei para sair de casa, falei que já estou saindo, já estou na rua, estou a caminho. Eu estou lidando com uma coisa que eu esqueci e eu falo, não, eu peguei, mas deixei, outra pessoa fez isso comigo. Em algum nível a gente lida com isso todos os dias. Pode chegar um dia que você vai ter que lidar com isso num nível maior. Mas não abre mão, nem das pequenas coisas, nem nas maiores coisas. Coloque a sua integridade como seu guia. Comece a se fiscalizar. Comece a se fiscalizar. Porque às vezes você erra, você nem percebe. Você mente, opa, só saiu. Você só vê depois que você mentiu. Você está tão no automático com isso. E a gente lida com isso, gente. A gente lida com isso. Começa a se fiscalizar. Mentiu sem querer, saiu, já está tão no automático, volta atrás. Opa, perdão, não era isso não. Eu falei, não sei por que eu falei isso, desculpa, era outra coisa. Nas maiores também, se retrate. Lide com isso de maneira íntegra. Lide com a vida de maneira íntegra. E eu quero te perguntar, pensando nessa história, qual que é o seu prato de lentilhas? Eu já te perguntei, o que te guia? Agora eu te pergunto, qual que é o seu prato de lentilhas? Qual que é o seu apetite? O que te dá vontade, que brilha seus olhos, que você não consegue nem olhar para cima, que você não consegue nem ficar reto, não consegue nem se aprumar, como dizem os mineiros. Qual que é o seu prato de lentilhas? Qual que é o seu apetite? Para a gente ir direcionando para o final, eu quero mostrar o que Jesus fala. E o que Jesus nos diz sobre o nosso comportamento, sobre nossa integridade. Jesus, no Sermão do Monte, a pregação mais conhecida de toda a humanidade, Jesus ele fala o seguinte: portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Essa palavra perfeito, que eu grifei aqui, no grego,
ela é a palavrinha teleios. E ela aparece várias vezes no Novo Testamento, e eles traduzem de uma forma diferente. Mas o significado dela é inteiro, completo, maduro. Quando Jesus fala que sejam perfeitos, sejam inteiros, sejam completos, sejam maduros, diferente de ser fragmentado, que você é em uma parte, onde te interessa, mostra outra parte de você para outra pessoa, que vai te dar algum benefício. Você é você mesmo, em todos os lugares, com todas as pessoas, até sozinho. Você é inteiro, maduro. Jesus está nos indicando e falando que nós temos que ser íntegros, assim como o Pai Celestial é. Nossa régua é alta, é bem alta. A gente está lá embaixo, a gente sabe que a gente não consegue. Graças a Deus por Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar e troca de lugar conosco, pagando o preço para a gente. Mas ainda assim, nós temos o processo de santificação, todos os dias, tentando chegar mais perto dessa régua. Inteiros, maduros, íntegros, o mesmo em todos os lugares, em todos os momentos. Aquele que é sincero. Porque, gente, a sinceridade é indispensável quando a gente fala de integridade. E eu quero que você pense em 3 coisas quando eu estou falando de integridade, de sinceridade. Primeiro, eu quero que você seja sincero com você mesmo. Talvez isso seja o mais difícil para muitos de nós aqui. Eu confesso que é o mais difícil para mim. Às vezes a gente imagina o que a gente quer ser e se coloca nessa posição e não enxerga os nossos erros. Quando você olha, quando você pensa nos seus erros, nas suas falhas, você coloca eles de lado, você encoberta eles. Você não confessa eles, você não lida com eles. Você não é sincero com você mesmo, com o que você quer. Isso é muito comum em pessoas people pleasers, né? Que querem agradar todo mundo. Você quer fazer a vontade de todo mundo, que você não consegue ser sincero com você mesmo. E até quando você não consegue prometer o que você está prometendo, você promete, porque você não consegue ser sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Lide com as suas questões, lide com as suas falhas. Entenda que você tem falhas, que você é cheio de buraco. E Paulo fala, Deus, Ele faz mais em nós por meio das nossas fraquezas. Não é por meio das suas forças. Coloque as suas fraquezas diante de Deus, entenda quais são, onde você erra e lide com elas. Segundo, seja sincero com Deus. Não tem como a gente ser sincero com Deus se a gente não é sincero com nós mesmos. Se a gente não admite as nossas questões, como que a gente vai confessar isso para Deus? Um pecado não é ser, eu vou lidar com isso depois. Não, pecou, coloca diante de Deus. Seja sincero com Deus. E por fim, seja sincero com os outros. Seja sincero com os outros. Errei. Estou aqui para lidar com isso. Não deixe suas consequências para os outros. Não deixe a sua falta de integridade afetar e destruir a construção à sua volta. Lide com as consequências, limpe elas. Se você não dá conta, fala que não dá conta. Você não precisa assumir tudo. Seja sincero com você, seja sincero com Deus, seja sincero com os outros. Para a gente fechar, hoje eu quero que você reconheça o que te guia. Faça essa pergunta para o seu coração. É integridade ou é outra coisa? Identifique qual que é essa outra coisa. Identifique os seus apetites. E, por fim, seja sincero com você, com Deus e com os outros. Último slide aqui, eu quero deixar essa frase para vocês. De um pregador americano chamado Charles Stanley. Foi um pregador gigantesco, faleceu no último ano. Ele diz: obedeça a Deus e deixe as consequências para Ele. Obedeça a Deus e deixe as consequências para Ele.
Integridade, gente, é fazer o que tem que ser feito, mesmo que te custe. E vai custar algo. Obedeça a Deus e deixe esse algo, esse custo, para Ele. Ele vai te ajudar a lidar com isso. Faça o que Ele te pediu e deixe Deus lidar com o resto. Obedeça a Deus e deixe as consequências para Ele. Integridade. É isso que Deus espera de mim e é isso que Deus espera de você. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, quero te agradecer, Deus. Quero te louvar, Pai, por quem o Senhor é. Fale aos nossos corações nessa manhã, Deus. Traz ao coração de cada um aqui, Pai, onde tem falhado, o que tem guiado, quais são seus apetites, onde deixaram de ser sinceros. Fale aos nossos corações, Jesus. Fale aos nossos corações nessa manhã, Jesus. Traga a luz, Pai, aos pecados ocultos, Deus. Transforme corações de fato, Pai. E mexa conosco, Jesus. Não deixe a gente sair daqui da mesma forma, Pai. Não deixe a gente sair daqui da mesma forma que entrou, Jesus. Transforme os nossos corações, Pai. Transforme quem nós somos, Deus. Nos ajude a te obedecer, independente do que isso vai nos custar. Nos ajude a deixar as consequências com o Senhor, Pai. Nos ajude, Jesus. Em teu nome eu oro. Amém. Amém. Obrigado, Renato. Glória a Deus. Renato citou o Charles Stanley. Charles Stanley foi um dos maiores pregadores da América, né, desse último século. Ele era conhecido como o pastor dos presidentes. Era aquele que ia no dia da posse e orava pelo presidente, o novo presidente empossado dos Estados Unidos. Um homem que nos anos 80, 90, estava passando na televisão em 50, 60, 70 países, com toda... não tinha internet, não tinha nada. Um grande homem de Deus, famoso, está entre os 10 pastores mais influentes do último século nos Estados Unidos. Mas eu gosto dessa frase dele, e quando fala, parece ele falando assim, né? Ele não era um homem perfeito. Ele era da Primeira Batista de Atlanta, e uma família muito conturbada na história dele. Uma situação de divórcio, com várias coisas por trás disso, que não foi nada que veio da integridade dele que afetou. Mas eu estou te falando isso porque às vezes nós olhamos e falamos assim, mas você não sabe a minha realidade, como que é bagunçada a minha família, ou como que eu sou bagunçado na minha cabeça, ou como as minhas tentações. Você nunca sentiu as tentações que eu sinto? Não, nunca senti, mas Jesus sentiu. A Bíblia fala que qualquer tentação ele sentiu, qualquer situação ele passou. E nós vamos ceiar, né? O pessoal vai passar a ceia, mas antes de passar a ceia, esse texto veio ao meu coração, está em Filipenses, no capítulo 2, que fala sobre a nossa motivação e fala da nossa integridade e aponta para a integridade de Jesus. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude, a mesma integridade, no sentir, no amar, no agir. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente, foi íntegro, inteiro, até a morte e morte de cruz.
Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Seja teleios, porque Jesus é teleios. Cristo em nós é a esperança da glória. Mas Paulo continua: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Sozinho ou na frente de todo mundo? Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham, aí o nosso versículo querido da nossa igreja, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida, fragmentada e depravada, na qual vocês brilham como luzeiros no mundo. Se você quer encontrar integridade, olhe para Jesus. Então nós vamos cear, porque aquele que foi inteiro até a morte, morte de cruz, derrama o seu Espírito na minha e na sua vida, para que nós possamos ser inteiros, para a glória de Deus. Vamos passar a ceia e adorar o Senhor.